Oi, gente, então nós vamos agora para a nossa parte 3 da nossa aula 4, que é a aula que a gente está falando sobre botânica e metabolismo energético. E a questão 10 diz assim: os sachês contendo permanganato de potássio absorvem e oxidam compostos produzidos por frutos para ampliar a vida pós-colheita e garantir a qualidade do produto para exportação. Esse prolongamento na vida pós-colheita se deve à oxidação de... Gente, eu estou querendo preservar os frutos. Quando eu estou querendo preservar os frutos, eu preciso entender que existe um gás que está relacionado com o amadurecimento dos frutos. É o gás etileno. Esse etileno, ele é produzido pelos frutos amadurecendo. E uma técnica que a gente utiliza para o fruto amadurecer mais rápido é pegar os frutos verdes, fazer leves incisões, que são cortes ao longo do fruto, e enrolar no jornal, com o intuito de aumentar a concentração do gás etileno. Em contrapartida, se eu quero prolongar a vida do fruto pós-colheita, eu não quero que ele amadureça tão rápido. Então, em função disso, eu estou, nesse caso, oxidando o gás etileno. Mas eu posso fazer também uso de carros frigoríficos com temperaturas mais baixas para diminuir o metabolismo e há ambientes ricos em CO2. Com menos oxigênio, o fruto vai ter menos metabolismo, vai produzir menos gás etileno. Então, na hora de preservar, eu diminuo a temperatura, eu aumento o CO2 com a intenção de produzir menos etileno. Neste caso, o sachê ele tem que ter como alvo quem? O etileno. Ele vai oxidar o etileno para evitar que ocorra o processo de amadurecimento do fruto. Um outro ponto importante é se eu quiser fazer com que esse fruto amadureça mais rápido. Enrolo no jornal, como falei anteriormente, ou posso queimar alguns compostos, como cortiça, por exemplo, e vai acabar liberando o etileno que vai promover o amadurecimento do fruto. Então a resposta para a gente aí é a letra A, que é o gás etileno. As auxinas são hormônios vegetais que podem atuar como herbicida, podem atuar no crescimento, inibindo ou estimulando, podem estimular a partenocarpia, que é quando os frutos se desenvolvem sem que haja fecundação, então eu vou ter o ovário desenvolvendo sem que haja fecundação, vou gerar um fruto sem semente. A gente pode ter aí também as auxinas sendo responsáveis pela dominância apical, né? Então uma outra coisa que é importante é o aluno estudar, por exemplo, a poda de produção. Quando a gente fala sobre citocininas, é um outro hormônio vegetal, mas é um hormônio vegetal que está relacionado com as divisões celulares, né? Com as citocineses. As giberelinas, assim como as auxinas, podem induzir a partenocarpia, e o ácido abscísico é um hormônio vegetal que induz o fechamento dos estômatos quando nós estamos submetidos ao estresse hídrico. Então, gente, eu estou citando para vocês aí algumas características desses hormônios, mas a questão 10 nós vamos ficar com a letra A, que é o gás etileno. Na questão 11, o que é que nós vamos ter? Na questão 11, nós vamos estar trabalhando com algo relacionado ao crescimento. Mas na questão 11, nós vamos precisar entender que a concentração de auxina, que eu vou chamar aqui de AIA, ácido indolilacético, que é um tipo de hormônio vegetal, ele tem efeitos diferentes sobre o crescimento de diferentes órgãos vegetais. Então é muito importante que a gente entenda que as raízes crescem com baixas concentrações e os caules crescem com altas concentrações. Então aqui nesse gráfico, isso aqui representaria o crescimento da raiz, já que a raiz ela é mais sensível, então ela cresce com baixas concentrações. E aqui, gente, nós teríamos o caule. O caule ele cresce com altas concentrações. Baixas concentrações estimulam a raiz e inibem o caule, e altas concentrações estimulam o caule e inibem a raiz. Esse experimento que nós temos agora, na 12, na 11, é algo que já foi cobrado na prova do Enem, com algumas características próprias. Considere a planta abaixo, que foi deitada para um procedimento experimental. A gente deitou a planta e ele pergunta o que nós observamos no caule. Gente, quando nós deitamos essa planta, o que aconteceu? Ao deitar essa planta, tem que ficar claro para vocês que nós temos aqui, ó, vou colocar do mesmo jeitinho que está aí para vocês. Nós temos aqui o caule representado e nós temos aqui a raiz. A ação da gravidade vai fazer com que haja decantação das auxinas. Esses hormônios vegetais chamados auxinas, eles vão decantar. Eles vão ficar aqui, gente, na parte de baixo. Beleza? E a gente precisa entender que isso aqui vai funcionar como se fosse lá na física uma lâmina bimetálica. Uma lâmina com coeficiente de dilatação diferente. Porque as auxinas estão mais concentradas na parte de baixo do que na parte de cima.
que a gente precisa entender aqui? A raiz cresce com baixas concentrações, ou seja, a parte da raiz que vai crescer mais é essa parte de cima, que é a parte que tem menos auxina, porque raízes crescem com baixas concentrações. Por outro lado, a parte do caule que vai crescer mais é a parte de baixo. Portanto, como essas células de cima se alongam mais do que as de baixo, a raiz acaba se curvando para baixo. Já o caule, quem vai crescer mais é a parte de baixo, então ele vai acabar se curvando para cima. Esses aqui são testes sobre movimentos vegetais. Esse movimento é um movimento que dependeu da direção do estímulo. Quando um movimento não depende da direção do estímulo, nós chamamos ele de nastismo. É o caso do seismonastismo, quando a gente encosta naquela planta dormideira, chamada também de mimosa púdica, e ela fecha. Neste caso, não é um nastismo. Quando os movimentos são orientados, ou seja, quando eles dependem da direção do estímulo, se houver crescimento é tropismo, se não houver crescimento é tactismo. Como nesse caso, gente, há crescimento, eu já sei que nós estamos trabalhando com um movimento chamado de tropismo. Como o estímulo foi a gravidade, nós vamos chamar isso aqui de geo, ou nós vamos chamar isso aqui de gravitropismo, beleza? Então, gente, nós temos aqui, ó, um geotropismo e nós temos aqui, gente, um gravitropismo. Só que o caule cresceu em direção ao estímulo. Quer dizer, a raiz cresceu em direção ao estímulo e o caule cresceu no sentido o quê? Contrário. Por esse motivo, nós vamos dizer que a raiz teve um geo ou gravitropismo positivo, porque foi em direção ao estímulo. Já o caule teve um geo ou gravitropismo, gente, negativo. É isso que a gente vai encontrar aqui. Nesse momento, nós estamos trabalhando com o movimento de tropismo. E esse tropismo está sendo orientado através de quem? Através da gravidade, que está fazendo com que haja decantação disso aqui. Vale a pena estudar também o fototropismo, tá? A questão 11, nós vamos ficar aí com a letra B de bola, geotropismo negativo do caule. Mas vale super a pena a gente lembrar de um outro caso de tropismo, que é o caso de fototropismo. No fototropismo, o que acontece? Eu tenho aqui um caule, geralmente as provas trazem como coleóptilo, que é um caule jovem, e nós temos aqui a luz solar. Gente, o que eu preciso que vocês entendam? Quando nós vamos trabalhar com a luz solar, a luz, ela vai inibir as auxinas. As auxinas, elas migram, elas são produzidas na gema apical, mas a luz faz com que elas fujam da parte iluminada. Isso significa que as auxinas, elas são fototáticas negativas, ou seja, as auxinas, que são esses hormônios aqui, elas vão se deslocar no sentido contrário ao da luz. Gente, isso aqui é um caule. Como isso aqui é um caule, essa é a parte do caule que vai crescer mais. Como essa parte não iluminada cresce mais que a parte iluminada, o que vai acontecer? Nós vamos ter o crescimento desse caule em direção à luz solar. Como este caule vai crescer em direção à luz solar? Porque o lado não iluminado cresceu mais, gente, movimento de crescimento orientado chamamos de tropismo. Como o estímulo agora foi a luz, nós podemos chamar de fototropismo. Só que como a planta cresceu em direção à luz, nós vamos chamar de fototropismo positivo, ok? Gente, caso eu colocasse um papel laminado aqui, a luz não faria efeito. A luz não fazendo efeito, ele cresceria para cima normalmente. Então os movimentos vegetais já estiveram presentes na prova do Enem. E repetindo, a nossa questão 11, nós vamos ficar aí com a letra B de bola. Agora, nós vamos para a questão 12. Nessa questão 12, o que vai acontecer? Nós vamos estar trabalhando com uma coisa chamada ponto de compensação fótico. Nós vamos estar trabalhando com uma coisa chamada ponto de compensação fótico. O que eu quero que vocês entendam? Quando nós vamos trabalhar com ponto de compensação fótico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que a glicose C6H12O6 mais o O2 são consumidos num processo de respiração
que vai gerar CO2 e água. Gente, todos os organismos precisam degradar a matéria orgânica de um jeito ou de outro para conseguir ATP e realizar suas tarefas. Esse processo aqui é o processo metabólico que nós chamamos de respiração. As plantas respiram, os animais respiram, vários seres vivos respiram. Mas as plantas são autotróficas. Isso significa que elas têm a capacidade de pegar o CO2 e de pegar o CO2 e a água e converter em C6, H12O6 mais O2. Isso aqui é o que nós chamamos de fotossíntese. Beleza, gente? Isso aqui é o que nós chamamos de fotossíntese. Então a planta, ela tem condições de produzir a matéria orgânica que ela vai quebrar. Então nós vamos entender que a fotossíntese vai funcionar como produção e a respiração vai funcionar como consumo. Quando a gente traz para esse gráfico aqui, nós vamos usar esse raciocínio para as questões 12 e 13. Quando a gente traz esse gráfico aqui, a gente percebe assim, ó, velocidade do processo metabólico em função da luminosidade. A gente percebe que a respiração ela não varia, ela vai permanecer o quê? Constante. Em contrapartida, a fotossíntese ela aumenta, atinge um ponto de saturação. A saturação é quando, ó, percebam que a partir daqui, quando eu aumento ou diminuo a luz, a velocidade de fotossíntese continua a mesma, porque eu atingi minha velocidade máxima e a luz deixou de atuar como um fator limitante. Esse ponto é o ponto de saturação luminosa, não é o ponto de compensação. O ponto de compensação é esse ponto aqui, onde a respiração e a fotossíntese se encontram. Ou seja, é onde toda a respiração e a fotossíntese têm a mesma velocidade. Ou seja, no ponto de compensação fótico, é o tanto de luz que eu preciso para igualar o processo de respiração e fotossíntese. Ou seja, agora eu estou produzindo a mesma quantidade que eu estou consumindo. Eu estou produzindo a mesma quantidade que eu estou consumindo. Aí nós temos o ponto de compensação fótico. Abaixo do ponto de compensação fótico, o processo de respiração é maior que o de fotossíntese, ou seja, a planta vai consumir reservas, ela não tem condições de crescer. E ela tem que ter acumulado reservas antes para esse momento. Esse momento a planta não cresce, ela consome reservas. Gente, no ponto de compensação, o que é que vai acontecer? Fotossíntese e respiração, eles se igualam. E acima do ponto de compensação, a taxa de fotossíntese é maior. Ou seja, eu estou produzindo muito mais na fotossíntese do que o que eu estou consumindo na respiração. É nesse momento que a gente começa a liberar oxigênio. Tem plantas que têm um ponto de compensação baixo, mas tem plantas que têm um ponto de compensação alto. Ou seja, existem plantas que precisam de pouca luz para atingir o ponto de compensação fótico, mas existem plantas que precisam de mais luz para esse ponto de compensação. Aqui seria o ponto de compensação fótico dessa outra planta aqui. Vamos colocar a planta A e vamos colocar a planta B. Percebam que a planta B precisou de mais luz, ou seja, ela é chamada de planta de sol ou planta heliófila, porque tem um ponto de compensação alto. Diferente da planta A, que teve um ponto de compensação baixo, chamado de planta umbrófila umbrófila, ou planta de sombra. Então, planta de sombra, umbrófila, planta de sol, heliófila. Esse é o gráfico clássico. Às vezes, eu posso trabalhar com um gráfico assim, ó. A gente pode trabalhar com liberação de oxigênio, ó. Liberação de oxigênio em função da luz. Quando a gente trabalha com liberação de oxigênio em função da luz, o gráfico vai ser mais ou menos esse aqui. Gente, o zero é quando todo o oxigênio que eu estou produzindo eu estou consumindo. Ou seja, esse zero aqui é o ponto de compensação fótico. Por quê? Quando a liberação está negativa, significa que eu estou consumindo mais oxigênio na respiração do que o que eu estou produzindo na fotossíntese. E quando está acima do ponto, eu estou produzindo muito mais do que o que eu estou consumindo. Então, gente, para essa questão 12, o gráfico abaixo mostra a taxa de assimilação de CO2 por plantas com função da quantidade de luz absorvida. O ponto X corresponde ao ponto de compensação luminosa, na qual a absorção e liberação de CO2 são iguais, a mesma coisa para o oxigênio. Considerando os dados mostrados no gráfico,
Quando a luz absorvida está acima do ponto X, a taxa de respiração é maior? Não, porque o ponto X é o ponto de compensação, então a taxa de fotossíntese que vai estar maior. Abaixo do ponto X não ocorre fotossíntese? Não, gente, ela ocorre, mas ela ocorre menor, né? A não ser que fosse no zero. Acima do ponto X a planta realiza apenas fotossíntese? Não. Acima dos pontos de compensação, eu tenho respiração e fotossíntese, mas a fotossíntese é mais intensa, é maior. Abaixo do ponto X, o valor de assimilação de CO2 é negativo, porque a planta está consumindo mais CO2 na produção de matéria orgânica? Não, gente. Aqui embaixo, eu estou consumindo menos CO2, eu estou produzindo muito mais, porque a planta respira mais do que o que faz fotossíntese. E o gabarito é a letra E. Abaixo do ponto X, o consumo de oxigênio é maior que a sua produção e a planta está degradando o material de reserva. Essa é a resposta da questão 12. Então, a questão 12, nós vamos ficar com a letra E. Dentro da mesma perspectiva, a questão 13 traz assim: a produção de gases numa planta fora monitorado em um intervalo de 24 horas. Percebam aí que a gente começa com 2, 4, na sexta hora eu passo disso aqui, beleza? Eu começo a liberar aí, ó, O2 a mais, a produção de gás está aí. E depois vocês percebem que o CO2 ele é sempre produzido. Por que o CO2 sempre é produzido? Porque a respiração ela é constante. Mas percebam que entre 6 e 18 horas eu consegui ter o O2 acima do CO2, ou seja, a minha respiração ela foi menor do que a minha fotossíntese. Porque a liberação de O2, a produção de O2 é via fotossíntese. Ela vai variar durante o dia porque ela depende da luz. Diferente do CO2 que é sempre produzido por conta do processo de respiração que ocorre de forma constante. A análise desses resultados permite o entendimento de que a produção de gás oxigênio é, gente, constante ao longo do dia? De forma alguma. Feita apenas durante a noite? Também não. Aumentada nas horas de escuridão? Não. A produção de gás oxigênio é aumentada durante as horas de luz, né? Diminui com a queda na intensidade luminosa? Essa é a nossa resposta. No início da manhã e no final da tarde, né, já à noite, são os momentos que eu tenho menos luz, então a gente vai ter o consumo de oxigênio sendo muito maior. Então a questão 13, nós vamos ficar com a letra D de dado. Agora a gente tem o seguinte, vamos agora para a questão 14. Vamos agora para a questão 14. A questão 14 vai falar sobre fotossíntese e é importante que vocês entendam o seguinte. A fotossíntese ela consiste na conversão de energia luminosa em energia química. Quando a gente trabalha com fotossíntese, aqui na questão 14, a gente tem que entender quais são os principais pontos dela. Então, o objetivo da fotossíntese é produzir matéria orgânica. Nós vamos pegar o CO2, tá? Nós vamos pegar o CO2. Esse CO2 vai reagir com a água. E dessa reação aqui, nós vamos gerar C6, H12O6, mais O2 e ainda teria água. Essa é a equação simplificada. Para isso, a gente vai precisar de uma fonte de energia. A fonte de energia é a luz. Só que os comprimentos de onda mais absorvidos são azul e vermelho. Os comprimentos de onda mais absorvidos pelas moléculas de clorofila, são azul e o vermelho. Nesse processo, a gente vai pegar o dióxido de carbono e vai reduzi-lo à glicose. E o CO2 é fonte de carbono para a glicose. A glicose é quem vai armazenar energia química. E o oxigênio é um resíduo. Existia uma dúvida sobre a origem do oxigênio. Será que esse oxigênio vem do CO2 ou vem da água? Fizeram um experimento com água pesada e usaram na água um isótopo radioativo, que é o oxigênio 18. E perceberam que esse oxigênio 18 era o que era liberado na atmosfera como O2. Então esse ponto foi um ponto extremamente importante. Só que qual é o papel da água nesse processo de fotossíntese? A água vai doar elétrons para as moléculas de clorofila. Alguns procariontes não utilizam a água como doador de elétrons, utilizam o ácido sulfídrico. Quando eles utilizam o ácido sulfídrico como doador de elétrons, eles liberam enxofre. Então, essa fotossíntese aqui é diferente da que usa a água. Essa é chamada fotossíntese anoxígeno. E aqui, gente, nós vamos precisar dos hidrogênios para chegarem até o CO2. Trazendo hidrogênios e elétrons, nós contaremos com o tal de NAD, P, H, H+, que é um transportador de hidrogênios e elétrons,
que vai ajudar a reduzir o CO2 em glicose. Então, o que você tem que entender? É através desse processo que os produtores inserem energia nas cadeias alimentares. É através desse processo que o Enem já cobrou, que o carbono inorgânico vira carbono orgânico e eu estou produzindo matéria orgânica para as cadeias alimentares. E esse processo aqui é dividido em duas fases. Nós vamos ter uma fase chamada clara ou fotoquímica e nós vamos ter uma fase chamada de escura ou fase química enzimática. Quando a gente trabalha com a fase clara, o que é que vai acontecer? Nós teremos aqui a fotólise da água. Nós teremos aqui a fotólise da água, que é a quebra da água para que a gente possa ter elétrons, para que a gente possa ter hidrogênios e é onde a gente libera o oxigênio para a atmosfera. E existe também uma tal de fotofosforilação. Gente, na fotofosforilação, que pode ser cíclica ou acíclica, nós vamos produzir quem? O ATP. Então, qual é o objetivo da fase clara? Pegar a energia luminosa e converter em energia química por meio da síntese de ATP. Lá ocorre a fotofosforilação cíclica e acíclica. E como consequência, nós vamos ter aqui a formação na fotólise da água, quando a gente junta tudo, do NADPH+. Esses são os componentes que a gente vai ter aqui. Isso é extremamente importante de ser lembrado. Esse é o objetivo da fase clara. Produzir NADPH e ATP. Para quê? Para que na fase escura possa ocorrer um ciclo chamado ciclo de Calvin-Benson, também chamado de ciclo das pentoses, e é nesse ciclo que a gente vai produzir a matéria orgânica. Nesse ciclo nós vamos pegar o dióxido de carbono e vamos convertê-lo em glicose. É nesse ciclo que nós teremos a participação do rubisco. O rubisco é uma molécula que fixa o dióxido de carbono. E aí, para conectar as duas fases, o ATP e o NADPH+, que eu vou colocar como H2 aqui, são utilizados para converter o dióxido de carbono em glicose. Lembrem-se que a fotossíntese depende da luz, depende da concentração de CO2 e depende da temperatura do meio. É muito importante que vocês entendam que a prova do Enem não vai cobrar a minúcia, o detalhe do detalhe, o nome da enzima, mas ele vai cobrar de vocês o raciocínio, como já cobrou diversas vezes. E aí na questão 16, na questão 14, ele diz: a fotossíntese é um processo físico-químico realizado por diversos organismos clorofilados. Nos vegetais, é dividido em duas fases. Lembrem-se que procariontes, como as cianobactérias, também fazem essa fotossíntese, mas eles não utilizam cloroplastos, eles têm clorofila. Nos eucariontes, algas, protistas e plantas, a clorofila vai estar dentro do cloroplasto e a fase clara ocorre nos tilacoides, que é onde tem clorofila, e a fase escura vai ocorrer dentro do estroma. Aí a gente tem assim, uma responsável pela síntese de ATP e a outra pela redução do NADP+, e a outra pela fixação do carbono. Para que a etapa produtora de ATP e NADP ocorra, são essenciais, ou seja, para produzir ATP e NADP eu preciso de quê? Da radiação luminosa para fazer a fotólise e as fotofosforilações e eu preciso da água. Veja, ele não te cobrou o detalhe, ele cobrou apenas que você soubesse o que eu preciso para que ocorra a fase clara, que é onde ocorre a síntese dessas moléculas. Então a resposta que a gente vai ter aí é a letra C. A questão 14 nós vamos ficar com a letra C. Ok, gente? Galera, nós vamos agora aqui para a questão 15. Nós vamos agora aqui para a questão 15. A questão 15 vai dizer assim: as leveduras são organismos eucariontes, unicelulares e heterótrofos, apresentam parede celular e membrana plasmática envolvendo o citoplasma, onde são encontradas mitocôndrias, retículo endoplasmático, ribossomos, complexo Golgi e outras organelas. Não possuem cloroplastos e nem moléculas de clorofila dispersas no citosol. É importante lembrar que as leveduras são usadas na produção de fermento biológico e de biocombustível como o etanol. São fungos unicelulares, né? Eles fazem fermentação alcoólica e, sobre hipótese alguma, vão ter clorofila e cloroplasto porque eles são heterótrofos. Então a gente tem a fermentação realizada por leveduras, é diferente da fermentação realizada por humanos.
No próximo bloco, a gente vai falar sobre questões onde a gente diferencia bem isso. Mas o que é que eu quero que vocês entendam? Toda vez que a gente vai falar sobre fermentação, a fermentação envolve uma quebra parcial da glicose. O que é que vai acontecer? Nós vamos pegar a glicose C6, H12O6, C6, H12O6, que é a glicose, e essa glicose ela começa a ser quebrada. No que ela começa a ser quebrada, a gente vai gerar 2C3H4O3. Nós vamos gerar 2 ácidos pirúvicos, que são 2 ácidos orgânicos. Mas para que isso aconteça, é necessário a desidrogenação disso aqui. A gente começa a ter a formação de compostos que vão transportar os hidrogênios para lá, para uma outra etapa. Quem transporta os hidrogênios aqui é o NAD, que se transforma em NADH+, porque enzimas genericamente chamadas de desidrogenases vão estar atuando aqui. Essa primeira fase ela é comum tanto a fermentação como a respiração. Essa fase nós vamos chamar de glicólise. A glicólise é um processo anaeróbico. Só que para iniciar esse processo, eu precisei de 2 ATPs, descarreguei esses 2 ATPs e aí viraram 2 ADPs. O ATP é o trifosfato de adenina, que está carregado e vai ser descarregado e vai virar difosfato de adenina. Essa setinha aqui você tem que entender que ela resume 10 reações químicas diretas e 10 reações químicas inversas. E vocês precisam entender que a gente não analisa detalhe por detalhe para o ensino médio. A gente tem que entender o propósito disso aqui. Dentre as etapas, chega um momento que a gente fornece para cá 2 fosfatos inorgânicos. E aí, chega um momento que vem a fase de produção de ATP. Eu pego aqui, 4 ADPs que estão descarregados e vou transformá-los em 4 ATPs. Então, se você analisar, eu gastei 2 ATPs, produzi 4 ATPs, então nós vamos ficar aqui na glicólise com um saldo de 2 ATPs. O que é que eu quero que vocês me entendam? Neste caso, como são fermentações, para por aqui. Esse ácido pirúvico vai receber os hidrogênios e os elétrons, ele é um derivado dele, e nós vamos finalizar o processo. Se fosse uma célula onde eu fosse dar sequência no processo para a respiração, esses ácidos pirúvicos eles teriam que penetrar na membrana da mitocôndria. Passariam pela membrana externa, passariam pelo espaço intermembranar, passariam pela membrana interna, que são as cristas, e iam lá para a matriz mitocondrial, onde ocorreria o ciclo de Krebs. Só que o que acontece? Cada organismo apresenta enzimas diferentes. Existem organismos que, a partir daqui, vão gerar 2 ácidos láticos. E esses ácidos láticos são compostos com 3 carbonos cada. Então, eu não tenho necessidade de tirar carbonos como CO2. Mas no caso da levedura, o que é que vai acontecer? As leveduras vão gerar 2 etanóis e ainda vão liberar 2 CO2. Se fosse uma célula muscular minha, fazendo fermentação, seria fermentação lática. O ácido pirúvico vai receber esses hidrogênios e esses elétrons aqui e vai virar ácido lático. É o que as nossas células musculares, que são anaeróbicas facultativas, fazem. Diferente do que vai acontecer com esse ácido pirúvico, que lá na levedura vai ser convertido em etanol e dióxido de carbono. O etanol é extremamente importante na produção de bebidas alcoólicas e também nos biocombustíveis, e o dióxido de carbono já cobrado inúmeras vezes na prova do Enem, que é o responsável por fazer a massa do pão crescer. Gente, quando ele diz, isso se deve ao fato de que a primeira produz gás carbônico, que foi a fermentação alcoólica, não é? E a fermentação dos humanos é a segunda, não produz esse gás. Nós vamos ficar aí com a letra D de dado. Várias vezes já foi perguntado o papel de cada um deles na hora de a gente estar trabalhando com, por exemplo, uma fermentação ou uma produção de biocombustíveis. Então, gente, a questão 15, ficamos com a letra D de dado. E a gente encerra essa terceira parte da nossa aula 4, que é a nossa aula sobre botânica e metabolismo energético.